Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, primeiro programa gravado no ano de 2019, e começamos já com um bafo de esperança, um ar de esperança, uma possibilidade de novos tempos para o Brasil, que trazemos como nosso convidado nessa busca de conhecer a anatomia do poder público, privado, sindical, acadêmico, da imprensa por dentro e por fora, trazer um jovem deputado federal recém-eleito para a Câmara dos Deputados, que tem exatamente os valores que nós sempre defendemos nesse programa, valores cristãos, e este mérito extraordinário de, com 24 anos, ter incorporado tudo o que representava uma filosofia de um grupo de pessoas que tem lutado para valorizar a política. Eu falo do deputado federal Enrico Mizasi, que estudou, inclusive, num colégio que todos os meus netos estudaram, que é o Catamarã, que coloca, fundamentalmente, os valores da civilização ocidental, que é a civilização cristã, como os grandes valores que nós temos que preservar. Meu querido deputado federal Enrico Mizasi, uma grande alegria ter aqui no nosso programa, começando os programas de 2018, que é o mês de janeiro. 19. Nós sempre, 19, porque sempre nós, no mês de janeiro, fazemos com que alguns programas do ano, daquele ano anterior, sejam selecionados. E teremos o primeiro programa, efetivamente, em 2019, com o meu caro amigo. Eu digo, como é que você está vendo? Você que, aos 24 anos, se candidatou e foi eleito para deputado federal pelo Partido Verde, como é que você está encarando essa sua nova vida e, ao mesmo tempo, como implementar os seus ideais, que são os nossos valores cristãos, entende? Na Câmara dos Deputados, que tem ultimamente sido abalado por tantas investigações, denúncias de grande parte dos seus componentes. Meu lugar, doutor Ives, para mim é uma honra e uma alegria estar aqui no primeiro programa de 2019, é realmente um privilégio. Minha história com a política se confunde um pouquinho com a história com o direito também. Eu sou advogado, tenho calouro de alguns anos. E eu, durante o ensino médio, até pensei muito em fazer administração. Um amigo em comum nosso me demoveu da ideia, o Antônio Jorge Pereira Júnior, que é professor hoje lá em Fortaleza. Ele chegou... colaborou comigo muito no Centro de Extensão Universitária. Sim, exato. O professor Antônio Jorge falou para eu tomar juízo e fazer direito. E eu fui estudar no Largo de São Francisco e na metade da faculdade que a área da teoria do Estado, do direito constitucional, da ciência política me pegou. E, especialmente, eu lembro um momento em que eu li um livro chamado A Crise da Democracia no Brasil, do professor César Saldanha. Isso foi em 2014, mais ou menos, e a impressão que eu tive, o livro foi escrito na década de 70, a impressão que eu tive é que eu estava lendo um livro que descrevia a realidade atual, 2014, aqui toda aquela... as eleições de 2014, muito barulho. Então eu percebi que a gente estava há 40 anos discutindo os mesmos problemas sem ter mudado substancialmente as nossas instituições. Então a permanência dos mesmos problemas, que não é da década de 70, lá se citava o Raul Pila, o Rui Barbosa, problemas centenários que não estavam sendo resolvidos. E a partir daquele livro, foi uma descoberta de vocação de querer estudar o direito constitucional, estudar a teoria do Estado, e acabei também conhecendo o deputado Reinaldo Augusto, com quem eu trabalhei nos últimos anos, então minha aproximação com a política foi primeiro também do lado da assessoria parlamentar. Passei os últimos 4 anos no dia a dia trabalhando no Estado inteiro, conhecendo, e hoje agora eleito deputado federal, eu olho com muita esperança o que está por vir. O senhor falou dessa esperança, eu acho que todos nós partilhamos depois de de uma década e meia em que a gente se preocupava muito
com o país, ainda nos preocupamos, mas tem uma perspectiva de esperança. E eu acho que a forma da gente fazer, concretizar os nossos valores, não tem outro jeito que não seja política. E política é diálogo, é consenso, é buscar a partir de uma racionalidade comum, a gente encontrar soluções juntos, né? Ficar criticando, apontando problema, que isso os teus netos pequenos sabem fazer também. Mas a gente precisa encontrar solução a partir do diálogo. Você sabe que esse programa passa também no Rio Grande do Sul, porque vai para todos os estados do Brasil. E eu vou ligar para o César, dizendo que você fez menção a ele. Eu gosto muito do César, com os companheiros. Eu fui presidente do partido da Raul Pila aqui em São Paulo, do Partido Libertador, de 1962 a 64. E só deixei a política definitivamente em 65, quando veio o ato institucional número 2. E o Pila era uma figura notável, entende? E era parlamentarista, e o César também. O César defendia um parlamentarismo um pouco diferente do Pila, mas era parlamentarista. Ele entendia que as casas legislativas, com boas pessoas, bem eleitas, num espírito de que sabiam que representavam o povo, elas tinham mais possibilidade de escolher bem, num regime de responsabilidade a prazo incerto, ao contrário do presidencialismo, que é da irresponsabilidade a prazo certo. E o César sempre foi um orador brilhante, grande amigo. Vou dizer para o César assistir o programa. Sim. Agora, o que eu estava querendo, vocês formam diversas pessoas vinculadas ao ideal cristão, com essa renovação muito grande que houve na Câmara. A sensação que eu tenho é que vai ser possível, até porque também a linha do governo Bolsonaro, de que aquilo que representava uma concepção errada do Estado laico, o Estado laico para eles era o Estado ateu, quem tinha religião não tinha possibilidade de dar seus valores, o Estado laico é apenas instituições separadas, mas quem tem suas convicções pode levar suas convicções, porque nenhum cidadão não tem de estar eliminado nos seus direitos políticos porque acredita em Deus. E a esmagadora maioria da população brasileira pode não ter religião, mas acredita em Deus. Então, dentro dessa linha, formou-se pelo menos um consenso. Senti, por exemplo, na Secretaria dos Direitos, no Ministério dos Direitos Humanos, falando em valores cristãos, no Ministério da Educação, falando em valores que é o que a família brasileira deseja, não é? Então, tenho a impressão que vocês vão encontrar pela primeira vez a possibilidade de muitos aderirem. Você tem uma bancada evangélica, cristã, etc., independente dos assuntos que são de interesse do país, vão poder defender aqueles valores cristãos, que são valores que servem para pessoas que acreditam em Deus e não acreditam em Deus. Por exemplo, o valor à família. Quem é que não deseja uma família estável, porque a própria Constituição declara, você é advogado, no 226, família é a base da sociedade, o Estado tudo fará para protegê-la. Isso é o começo do artigo 226 da Constituição. Como é que você vê essa, digamos, essa primeira vez que temos claramente pessoas com uma nítida posição em relação aos valores familiares? Eu vejo como parte da esperança. E um ponto, eu escrevi um artigo uma vez para uma revista, não um artigo acadêmico, um artigo de opinião, que eu chamei a vantagem comparativa do cristianismo. Religião e política, a vantagem comparativa do cristianismo. E a ideia central, um artigo pequeno de opinião, mas é a seguinte, que, bom, quando Nosso Senhor diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele deu motivo para a gente meditar durante muitos séculos. Claro. E tem uma área que é preta e uma área que é branca. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Bom, a igreja, a religião não vai se imiscuir em temas de rede de saneamento básico e o poder político não vai nomear bispo, embora já tenha feito isso muitas vezes. Mas tem uma separação que é muito clara. Agora, tem alguns tons de cinza aí no meio
que são principalmente aqueles temas que dizem respeito à lei natural, que dizem respeito ao direito natural, onde há uma intersecção entre o que é o poder espiritual, a religião e a política. E é aí que eu coloco a vantagem comparativa do cristianismo, que assim, principalmente do catolicismo, né? Que a gente não vê nenhuma separação e nenhuma ruptura entre aquilo que é a revelação sobrenatural e aquilo que é a revelação natural. A convivência entre fé e razão de uma forma cooperativa é um princípio fundamental do catolicismo. O Papa São João Paulo II escreveu A Fé e Razão, as duas asas que nos levam a Deus, a contemplação da verdade. Então, eu acho que no âmbito político, para a defesa desses valores que dizem respeito normalmente à lei natural e que, portanto, são acessíveis pela luz natural da razão, podem ser conversados sem ter fundamento na revelação sobrenatural, né, na revelação do Novo Testamento. Enfim, eu acho que os cristãos e os católicos que vão levantar essas bandeiras têm que fazer de uma forma baseada em argumentos racionais sólidos, para a gente conseguir convencer as pessoas, inclusive aquelas e principalmente as que não creem na revelação sobrenatural, das vantagens humanas e nas vantagens lógicas de defender esses valores. Nem a dúvida. E isso é com diálogo. Meu caro Henrique, nós vamos agora para os nossos comerciais, mas eu assino embaixo tudo o que você disse. Vamos aos nossos comerciais e depois vamos continuar falando sobre esse tema.